Olá! Essa é a segunda parte da aula sobre oscilações. Agora a gente vai falar da relação entre o movimento harmônico simples e o movimento circular uniforme. Como vocês podem ver aqui nessa figura, o movimento circular uniforme pode ser projetado em uma dimensão. Quando você faz essa projeção, o movimento que aparece aqui é justamente um movimento harmônico simples. Vamos acompanhar esse vetor azul aqui, que representa a posição da partícula no tempo. Então, à medida que ele vai se aproximando aqui, esse pontinho vai se aproximando da posição máxima. Depois ele vai descendo e o pontinho vai descendo também. Então, quando ele estiver lá do outro lado, ele vai chegar na posição mínima. E assim ele continua. Então, esse movimento que a bolinha azul faz aqui, ó, é restrito no espaço, tem uma posição máxima e uma posição mínima, e é periódico no tempo, ele vai se repetir. Então, esse movimento é um movimento harmônico simples. Okay? O vetor vermelho representa a velocidade e o vetor verde representa a aceleração do objeto que está girando aqui. Mas eu volto nessa figura daqui a pouquinho. Vamos pensar em como acontece essa projeção. A gente viu na aula passada que eu posso modelar a posição em função do tempo para um movimento harmônico simples como sendo uma amplitude máxima cosseno de ômega-t mais φ. Quando a gente derivou essa equação, a gente achou a velocidade em função do tempo, que deu menos ômega x máximo seno de ômega-t mais φ. Quando a gente derivou a velocidade, a gente achou a aceleração em função do tempo, que deu menos ômega ao quadrado x máximo cosseno de ômega-t. Então, essa bolinha preta vai ficar oscilando aqui entre o ponto máximo e o ponto mínimo. Então, a amplitude do movimento harmônico simples é igual ao raio da trajetória do movimento circular. Além disso, o tempo que essa bolinha preta leva para sair daqui e até a posição máxima e voltar vai ser o mesmo tempo que a bolinha vermelha leva para sair daqui, dar a volta inteira e retornar a esse ponto. Então, o tempo de oscilação é igual ao tempo de revolução. Ok? Agora, essa posição aqui do movimento harmônico simples corresponde tanto a essa posição do movimento circular quanto a essa aqui. A diferença entre as duas é que quando a bolinha passou por esse ponto, a velocidade tinha essa direção. Quando ela passou por esse ponto, a velocidade tinha essa direção. Então, se nesse ponto a bolinha vermelha tem a velocidade nesse sentido, essa bolinha preta, quando for projeção dessa, vai ter a velocidade no sentido contrário. Okay? Então, assim você consegue saber exatamente onde a partícula do movimento circular uniforme está localizada só observando essa projeção. Ok? A gente viu na aula passada que a função posição em relação ao tempo depende do cosseno e a velocidade depende do seno. Isso dá a essas duas funções uma fase de 90 graus. Então, isso significa que o vetor posição vai ser perpendicular ao vetor velocidade. E a aceleração tem uma fase de 180 com a posição, por causa desse sinal de menos aqui. Ó. Os dois estão cosseno, mas a aceleração tem esse sinal de menos. Então, a fase é de 180. Então, eles são antiparalelos. Quando x é positivo, a aceleração é negativa, mas estão
na mesma linha. Então, por causa disso, foi representado dessa forma aqui, ó, nessa figura. Então, o X é a posição da partícula em função do tempo. Aqui eu tenho a projeção do movimento no eixo X. Perpendicular à posição, eu tenho o vetor vermelho, que é a velocidade. E perpendicular a ele, eu tenho o vetor verde, que é a aceleração. Ok? Então, à medida em que a posição muda, a velocidade também muda e a aceleração também muda, dessa forma como está sendo mostrado aí no gráfico, ok? Eu posso usar o movimento harmônico simples para descrever um movimento circular uniforme. Agora, o movimento harmônico simples não necessariamente vai ter a mesma amplitude sempre o tempo todo. Na maioria dos sistemas reais, essa amplitude muda, porque o sistema normalmente está sujeito a forças externas. Então, no movimento harmônico amortecido, por exemplo, eu tenho uma força de resistência, ou uma força de atrito, ou uma resistência do ar. Eu tenho uma força contrária a esse movimento, que faz com que a amplitude do movimento diminua. Então, como que isso acontece? Então, vamos supor que eu tenho um sistema massa-mola e esse bloco está oscilando aqui por causa da mola e não tem atrito aqui na superfície de contato. Agora eu vou colocar esse sistema para oscilar dentro de um fluido. Normalmente a resistência do meio depende da velocidade, da mesma maneira que a resistência do ar, como foi visto lá na Física 1. Então, eu posso pensar que a força é proporcional à velocidade. Essa força de resistência eu vou escrever como menos BV, onde V é a velocidade. Esse sinal de menos significa que a força de resistência do meio tem sentido contrário ao da velocidade. E essa constante B é o coeficiente de amortecimento, ok? O raciocínio é exatamente o mesmo que a gente fez na aula anterior. Eu vou utilizar a segunda lei de Newton e eu vou pensar nas forças que atuam no sistema somente na direção de X. Não tem movimento em Y. Eu tenho peso para baixo, normal para cima. E então em Y não tem movimento. Eu vou pensar apenas na direção de X. Então, as forças que atuam no bloco na direção de X é a força da mola e a força de resistência do meio. Então, vai ficar menos BV, porque a gente já viu que a força de resistência tem o sentido contrário ao da velocidade. E a força da mola é menos kx, porque a força da mola tem um sentido contrário ao da posição. Isso vai ser igual a massa vezes a aceleração do bloco, ok? De novo aqui, a gente vai escrever essa equação como uma equação diferencial. A gente viu lá que a aceleração é a derivada segunda da posição e que a velocidade é a derivada primeira. Então, dessa vez, essa equação vai ter tanto a derivada segunda quanto a derivada primeira. A derivada segunda, a gente viu que a gente pode propor uma solução do tipo cosseno ou seno. Para a parte da derivada primeira, a gente vai poder propor uma função que a derivada primeira retorne para aquela mesma função. A função que faz isso é a função exponencial. Então, eu vou propor uma solução dessa forma, um x máximo exponencial de menos bt dividido por 2m cosseno de ômega' mais φ. Por que ômega'? Porque essa frequência angular não vai ser a mesma de quando o bloco estava oscilando sem resistência do meio. Essa frequência angular
vai ser a raiz do ômega ao quadrado, e esse sim é a raiz de K sobre M, é a frequência que ele oscila livre, sem resistência nenhuma, menos essa constante aqui, B ao quadrado dividido por 4M ao quadrado. Então, essa é a frequência angular para um movimento amortecido, ok? Agora, como que vai funcionar a posição em função do tempo? Bem, quando não tinha amortecimento e a gente escreveu a posição como sendo x máximo cosseno de ômega t mais φ, o gráfico que a gente tinha era uma coisa desse jeito, certo? Agora, uma função exponencial funciona dessa maneira. Se eu tenho uma exponencial de um número negativo, então eu tenho um comportamento decrescente. À medida que o tempo passa, o valor da função vai diminuindo. O b é positivo, o m é positivo e o t é positivo. Então, essa exponencial é a exponencial de um número negativo, ok? Então, a solução que a gente propôs para um movimento harmônico amortecido é uma multiplicação dessas duas funções. E qual seria o gráfico dessa função multiplicada com essa? Seria uma coisa desse tipo aqui, ó. Eu tenho uma parte que oscila, mas eu tenho uma parte que diminui com o tempo. Então, eu vou oscilar no tempo, só que a amplitude de oscilação vai diminuindo à medida que o tempo passa. Como que essa amplitude diminui? Diminui exponencialmente com o tempo, ok? Então, a solução que a gente propôs, que era x de t igual a x máximo exponencial de menos bt dividido por 2m cosseno de ômega' t mais φ, eu vou ter que o x máximo vezes essa exponencial me dá o comportamento da amplitude no tempo, ok? Então, isso aqui, x máximo exponencial de menos bt dividido por 2m, é a amplitude do movimento harmônico amortecido, ok? E como que fica, então, a energia do movimento harmônico amortecido? O movimento oscilatório, com x máximo cosseno de ômega t mais φ, a gente viu lá na primeira aula que a energia mecânica era meio de kx máximo ao quadrado, né? No oscilador harmônico simples. E essa energia mecânica ela é constante no tempo. Agora eu tenho uma amplitude que diminui com o tempo. O que vai acontecer com a energia do sistema? Essa energia vai diminuir exponencialmente com o tempo. Porque essa amplitude, quando ela vai diminuindo, ela vai matando o movimento. Esse sistema vai deixando de oscilar. Ele está perdendo energia para o meio. A força de resistência retira a energia do sistema. Então, a energia mecânica para oscilações amortecidas, ela diminui exponencialmente com o tempo. No caso de baixas velocidades, diminui com a exponencial de menos bt dividido por m, ok? Agora, nem sempre a amplitude do movimento diminui. Se ao invés da força retirar energia do sistema, ela fornecer energia para o sistema, então eu tenho o que a gente chama de oscilações forçadas. Eu tenho uma força que vai fornecendo energia e essa amplitude de oscilação vai aumentando cada vez mais, que é o que acontece quando a gente empurra uma criança no balanço. A criança no balanço funciona como um pêndulo. Então ela vai oscilando aqui. Quando ela chega aqui, a pessoa empurra. Então fornece uma energia através da força. Então quando a pessoa empurra, a amplitude da criança aumenta. Então eu estou tendo uma força que está fornecendo energia para o sistema, fazendo com que a amplitude do sistema aumente. Ok? Isso é uma oscilação
forçado. A gente viu que o movimento de oscilação tem uma velocidade que é proporcional à função seno. Se essa força aplicada ao sistema oscilatório também for uma função proporcional ao seno, a força e a velocidade estarão em fase. Se a frequência de atuação da força for igual à frequência do sistema, então eu tenho o que a gente chama de ressonância. O que acontece na ressonância? Acontece um aumento exagerado da amplitude. E é por isso que algumas pessoas conseguem, por exemplo, quebrar um copo de vidro com a voz. Ele consegue um grito que tenha a frequência igual à frequência natural de oscilação da taça. Quando ele consegue isso, a amplitude de vibração das moléculas da taça vai aumentar muito, e aumenta tanto que a taça acaba se rompendo. Então, é assim que acontece a ressonância, um aumento exagerado da amplitude do movimento. Então, isso só vai acontecer quando a frequência natural do sistema for igual à frequência da força externa. Então, aqui nesse gráfico, eu tenho a amplitude em função da razão da frequência da força externa com a frequência natural do sistema. Então, enquanto essa razão é diferente de 1, ou seja, o ômega é diferente do ômega E, eu tenho uma amplitude relativamente pequena para o movimento. Mas quando a razão entre a frequência da força externa e a frequência natural do sistema é 1, ou seja, o ômega é igual ao ômega da força externa, então a amplitude cresce muito rapidamente. Essa é a situação em que a gente chama de ressonância, ok? Com isso, finalizamos o assunto de oscilações. Próximo assunto é sobre ondas.